Hoje nós vamos continuar o nosso estudo e oração com base nesse livro, né, O Poder da Mãe que Ora, da Stormy Omartian, que é um livro que com certeza eu acredito que já está dando um norte aí para muitas mães, para mim mesmo, da semana passada para cá. Eu já vinha, né, antes da nossa primeira reunião, aplicando algumas coisas lá em casa e já vi que estou colhendo frutos, né? Eu comecei a fazer uma oração todos os dias antes de dormir. Eu vou no quarto dos meus meninos, eu imponho as minhas mãos um por um e peço a Deus que dê discernimento, que transforme o coração de cada um ali, segundo as dificuldades que cada um tem, né? Porque eu falo que filho, cada um é de um jeito, a gente fica assustada, né, quando o povo fala, não tem como dar a mesma criação para os filhos, porque cada um é diferente do outro, cada um tem um jeitinho diferente, então a gente vai ter que ter um jeito diferente de lidar com cada um também. Então, tenho feito isso e tenho visto um filho meu que é mais nervoso se acalmar bastante. De uns 10 dias para cá, que eu comecei a ter esse hábito, né? E é engraçado que tem dia que eu chego a deitar na cama, vou dormir, aí minha mente fala: não, você não foi lá orar com seus meninos, volta lá e vai, né? O Espírito Santo me cobrando desse hábito, então já está virando um hábito. Então, quem não está fazendo isso, às vezes está fazendo só na sua oração pessoal, né? Como a gente de fazer pela manhã, tente fazer isso também, né? Muita mãe vai no quarto dos filhos à noite só para ver se está tudo certo, quando é pequeno, ver se está coberto, né? Se não está com frio, se não está caindo na cama, mas vai lá, impõe as suas mãos sobre ele, ore por aquilo que ele passou naquele dia, pelas dificuldades que você teve com aquela criança, para que Deus te dê o direcionamento para saber lidar melhor com ela, com as dificuldades dessa criança, com os dons que ela tem também, e que direcione essa criança também a ter mais sabedoria, a amadurecer, a crescer em estatura e sabedoria, né? Então, só partilhando inicialmente aí alguns frutos que eu já percebi desde a leitura e comecei a aplicar esse livro. Vou passar os slides aqui para a gente passar para a parte que a gente parou. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira delas para a gente orar para si, né, para nós mães. A segunda para a gente orar para os pais dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, ou aquelas que são divorciadas, para os pais do seu filho, dos seus filhos. E a terceira parte, orar pelos nossos filhos. É o coração, né, do livro, é a mensagem central, é para que nós possamos orar pelos Tudo é nossos faxina, bem alta filhos. a faxina. Se tem uma coisa, gente, que eu aprendi, só silenciar o microfone aqui. Alcione, vou te colocar de anfitriã, viu? Pra você ir me ajudando aí com o pessoal que vai entrando e microfones. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu lembro de num encontro com o Eugênio Jorge, ele falar assim, que Deus, gente, não tem neto. Deus só tem filhos, né? Então, eu sou filha de Deus, o meu filho é filho de Deus. Deus não tem neto. Então, assim, não quer dizer que porque que eu sou uma pessoa super de igreja, que vivo na retidão, que busco sabedoria, que os meus filhos vão seguir exatamente o mesmo caminho. Lógico que a minha oração vai protegê-los, a minha oração vai conduzi-los, mas eles vão precisar ter um encontro pessoal com Deus. E a gente precisa orar muito por isso, para que isso aconteça o quanto antes, para que isso aconteça o mais cedo possível. Exatamente porque Deus não tem neto, é só filho. Quando a palavra fala, a gente chama Deus de pai, não é Deus de avô. Então, não é só você que vai conduzir o seu filho num caminho de retidão, você precisa pedir a Deus que ele tenha esse encontro pessoal com seus filhos. Mas o que é o diferencial que eu vejo e eu vi que aconteceu lá em casa? Porque até conversava com meu pai, né, para saber por que adolescentes, muitos, né, vários, se perdem na caminhada quando chega na adolescência, né, que eles são mais vulneráveis, mais carentes, querem agradar os amigos e acabam passando por caminhos tortuosos. E o que a gente tem que saber é o quê? Que nós vamos ensinar o caminho para os nossos filhos, que eles podem até se perder, mas quando a gente ensina o caminho, eles sabem para onde voltar. Eu lembro do Eugênio Jorge falando, né? Ele é um cantor famoso da Igreja Católica,
que criou os filhos dentro da igreja, dentro de comunidade e tudo, e um filho dele, de repente, não queria nem saber de igreja, não queria ir aos domingos à missa, e aí ele continuou orando. E aí um belo dia, né, passou alguns anos, o filho dele voltou para a igreja, voltou a viver, né, até essa vivência do cristianismo, dos ensinamentos do evangelho. E isso aconteceu por quê? Porque eles podem até se perder. Mas quando nós, pais, ensinamos o caminho desde a infância para eles, eles vão saber para onde voltar. Quando eles caírem em si e verem, né, que não estão indo ali por um caminho muito correto. Então, essa frase me marcou muito. Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então, a gente precisa ensinar essa identidade para os nossos filhos, que eles também são filhos de Deus, que Deus vai mostrar o caminho para eles e que eles precisam ter um encontro pessoal com Deus. A gente vai explorar aqui 7 áreas essenciais de oração pelos nossos filhos, que é nessa terceira parte do livro, né? Cobrindo todas as dimensões, desde casamento, futuro deles, relacionamentos, amizade, segurança, o medo que nós mães temos, né? Então, várias questões aí a gente vai passar, que o livro passa por todas essas áreas para que a gente ore pelos nossos filhos. Então, assim, principalmente ore para que seu filho tenha um encontro pessoal com Deus, porque você já teve. Você está aqui, se você se preocupa em orar pelo seu filho, é porque você já teve um encontro com Deus. Mas aí os nossos filhos também precisam ter esse encontro. Então, o primeiro ponto que ela fala, né, a Storm, é que nós precisamos orar para que eles conheçam a Deus, para que eles façam o que é certo e para que eles perseverem na fé. Então, é exatamente aquilo que eu falei, que eles conheçam, que eles tenham um encontro pessoal com Deus, que eles tenham essa vivência de buscar a leitura, de buscar entender o Evangelho, e isso vai começar a partir de nós. Né? A gente lendo histórias bíblicas com eles, a gente lendo o Evangelho com eles. Então, isso tudo vai o quê? Iniciar uma caminhada para que eles conheçam a Deus. E aí, nas nossas orações, a gente vai estar sempre pedindo a Deus que se revele aos nossos filhos, que faça com que eles façam o que é certo, para que eles perseverem na fé, para que eles não se desviem, mesmo quando for muito difícil, mesmo quando chegarem na adolescência, né? Então, a gente vai estar ensinando esse caminho desde cedo. Eu gosto muito de orar, gente. Eu falo que cada um, às vezes, é mais chegado. Um é em Deus, um fala mais com Jesus, o outro é muito chegado no Espírito Santo, né? Que é a nossa trindade, é 3 em um só Deus. Mas eu peço muito ao Espírito Santo que sussurre no ouvido dos meus filhos para que eles saibam o que fazer. Eu me lembro que quando eu comecei, assim, de forma acirrada mesmo a minha caminhada, eu fui criada dentro de igreja, né, toda a vida, e fui certinha. Mas quando eu tive aquele encontro pessoal com Deus, o batismo, né, no Espírito Santo, eu falo assim, que Deus falava tão próximo comigo, o Espírito Santo, que às vezes, por exemplo, você vai num banheiro público, né? E aquele banheiro sujo daquele jeito, e você se limpa e joga o papel, e o papel também cai fora da lixeira. Tipo uma cesta de basquete, bate ali em volta, tudo e cai de fora. Você olha para aquele banheiro, você fala, não, já está tudo sujo, vou largar. Né? E aí vem uma voz assim, você vai largar mesmo esse papel aí? Então, do mínimo ao grandioso. Eu lembro de, na época, quando eu era mais jovem, né, a gente punha água para gelar na geladeira, lá em casa não tinha o filtro quente e gelado já, né? Então punha. E eu lembro desde criança, meus irmãos eram mestres nisso, né? Terminava de tomar água da jarra e deixava a jarra de fora. E a gente às vezes fazia isso. Fomos filhos que minha mãe fez tudo por nós, né? Fomos muito até mimados. E aí eu lembro de acabar a jarra, acabou a água da jarra, eu pus de fora, e aí eu ia saindo, aquela voz: você vai deixar mesmo essa jarra sem água para a próxima pessoa que tiver sede querer beber? Então, quando a gente tem esse encontro pessoal, o Espírito Santo começa a sussurrar no nosso ouvido atitudes mínimas. Desde seu marido está nervoso, fala uma coisa, você já pensa assim, cara, eu vou falar isso. E aí ele vem e fala, fala nada, não. Silencia agora. Você não precisa falar nada. Então, quando a gente tem uma vida de oração, que é o que eu falo que tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, tem essa proximidade, a gente conversa mais. Ele fala mais conosco, não é? Quando você tem uma amiga que você conversa uma vez no ano,
você vai escutar menos dela. Quando você tem uma que você fala todos os dias, você vai saber mais dela, ela vai falar mais contigo. Então, a gente precisa criar essa intimidade e ensinar os nossos filhos a ter essa intimidade com Deus, a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que eles revelem aos nossos filhos aquilo que é certo. Para que quando, numa briguinha de escola, um amigo estiver zombando do outro, aquela consciência, né, aquele sussurro de Deus fala, nosso filho, não ria do colega agora. Não faça isso. Né? Então, é ter essa comunhão e ensinar isso para os nossos filhos desde pequenos. Né? Que eles tenham o quê também? Sabedoria. Gente, sabedoria é diferente de inteligência. Eu lembro de ouvir uma frase que eu gostei muito, que fala assim: o inteligente é aquele que sai de buracos que o sábio jamais cairia. Então, o inteligente, ele erra, mas ele se vira e ele acerta. Ele volta para o caminho. Só que o sábio, gente, é muito melhor. O sábio, ele nem cai naqueles buracos, né? Então, eu procurando na internet as diferenças, os conceitos, o inteligente é aquele que tem muito conhecimento. Agora, o sábio é aquele que tem a capacidade, o quê? De usar esse conhecimento para tomar decisões corretas, para ser ético, para ser bom, para fazer aquilo que é certo. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, meu filho é inteligente, eu quero que meu filho seja inteligente. Não, eu quero que meu filho seja sábio. A gente tem que pedir a Deus o dom o quê? Que é um dom da sabedoria, para que os nossos filhos o quê? Nunca caiam em buracos que os inteligentes caíram e saíram, mas que eles nunca caiam. Então, que nas nossas orações a gente possa colocar o quê? Esse pedido a Deus. Dê sabedoria aos meus filhos. Faça-os crescer em estatura e sabedoria. Então, pedir uma orientação divina para tudo. A gente não vai ter controle da vida dos nossos filhos. Eu falo assim, a hora que a gente leva esses meninos para a escola, o coleguinha que vai zombar dele, a gente não tem controle. Se ele vai ser bullyingado ou se ele vai fazer bullying, a gente não tem muito controle. Situações podem acontecer. E a gente tem que pedir a Deus o quê? A proteção e pedir a orientação divina para os nossos filhos saberem lidar com essas situações. Tem criança, gente, que já sabe se posicionar, e isso é lindo. Eu falo que eu, criança, não sabia me posicionar. Né? Às vezes alguém zombava de um coleguinha, eu ria também. Eu estava ali no efeito manada, estava ali fazendo parte daquele grupo, né? Então, muitas vezes a gente vai ensinar para os nossos filhos, eles vão ser inteligentes, saber o que é certo, mas na hora que acontece uma situação, às vezes eles não aplicam. Eu sabia tudo que era certo e às vezes não aplicava. Então, a gente precisa pedir essa orientação divina para que Deus dê o que? Sabedoria aos nossos filhos, para que eles sussurrem no ouvido deles o que fazer, o que dizer, como se comportar diante de qualquer situação. Às vezes é um adulto que vai mexer com o seu filho ali, vai aparecer um pedófilo querendo se aproximar do seu filho, que Deus dê sabedoria a ele para gritar, para correr, para não ficar retraído ali e deixar algo mal acontecer. Então, orientação divina. Pedir a Deus que dê sabedoria aos nossos filhos, para que eles saibam o quê? Avaliar as consequências. Isso vem muito o quê? Com a maturidade, né? Eles vão amadurecer, eles vão crescer. Mas quando a gente pede essa orientação de Deus, gente, você vê, é diferente. Crianças, né, que são criadas com ensinamentos, com valores, com princípios, com virtudes e com oração, é diferente, porque tem essa proteção espiritual maior. Né? E outra coisa que eu ia refletindo muito quando eu li esses capítulos é que a gente foca muito nos nossos filhos, né? Pensando assim, nossa Deus, revela para os meus filhos o que fazer, como eles se comportar, como eles vão se conduzir. Mas e eu, mãe? Eu tenho feito isso também na minha oração. Eu tenho pedido a Deus que a todo momento me dê sabedoria para agir no meu lar, me dê sabedoria para agir no meu trabalho, para agir com meu esposo, para agir com os meus filhos, em relação a mim. Então, quando eu ia lendo esses capítulos, eu falava, nossa, eu tenho que orar mesmo isso para os meus filhos, eu tenho que pedir realmente isso, mas eu tenho que pedir para mim também, né? Eu tenho que pedir sabedoria, muita sabedoria, para que eu seja sábia. Com certeza nós vamos errar muito, várias vezes, mas quanto mais sabedoria a gente pedir a Deus e tiver, em menos buracos a gente vai cair para ter que sair deles, né? Que é o que o inteligente faz. Então, quando vocês, quem ainda não terminou de ler o livro, né, ou quem já terminou, volta nos capítulos, leia os títulos,
também comece a aplicar para a sua vida, na sua oração por você mesmo. Liberdade, restauração e plenitude. É um outro pedido que a gente tem que fazer em nossas orações. Muitas vezes a gente é dominado pelo medo. Eu já vi mães tendo crise de ansiedade porque o filho vai no passeio da escola, ou porque tem medo que aconteça alguma coisa com o filho, aquele medo que imobiliza, que te aprisiona, né? Então, um medo que se apossa de nós. E esse medo, gente, todo medo na vida, medo de não conseguir pagar as contas, medo do marido falecer e ter que continuar cuidando sozinha de um monte de criança, medo de perder um emprego, vários medos que nos dominam, eles só nos dominam quando a gente deixa de acreditar que Deus é capaz de nos guardar. Então, todas as vezes que o medo nos domina, é porque a gente está sem fé. Então, a gente precisa orar toda vez que um medo domina alguma situação em relação ao meu filho, em relação à minha vida, em relação ao meu casamento, medo de ser traída, né? Coloque tudo sob a senhoria de Deus. Peça a Deus que intervenha em toda e qualquer situação. Por quê? Quando vem a tempestade, se vocês se lembrarem da passagem da tempestade, todo mundo fica apavorado. A hora que Jesus se levanta, ele está no barco, ele domina aquela tempestade, todo mundo acaba o medo, porque ele faz cessar a tempestade e todo mundo tem a certeza de que o barco não vai afundar. Então, quando você tem medo, você precisa submeter esse medo ao senhorio de Deus. E até se perguntar de onde vem esse medo. Tem muita gente que tem um medo comportamental. Veio de famílias muito medrosas, veio de famílias muito ansiosas. Às vezes o medo da mãe, por exemplo, não deixa o filho sair para lugar nenhum, não deixa ficar com ninguém, tudo. Às vezes ela sofreu algum abuso na infância e aí ela repassa esse medo. Então, muitas vezes, quando o medo grita dentro de nós, a gente precisa perguntar para Deus o que que Deus quer trabalhar com esse sentimento. Porque muitas vezes aquilo que a gente sente é porque Deus quer trabalhar. Ele quer te levar a alguma história da sua vida ou da sua família para curar aquilo e você ressignificar aquilo e você transformar aquilo e você pegar essa grande tragédia que pode ter acontecido na sua família, que eu falo que é essa grande merda, né, e fazer virar adubo e fazer florescer e transformar a vida de outras pessoas através do seu testemunho de cura, de libertação, de transformação, de romper com medos. Então, todo medo exagerado, ele precisa ser submetido ao senhorio de Deus, porque às vezes ele está atrelado em outros medos para trás, e aquilo vem só se somatizando. E isso não faz bem, né? Isso passa o quê? Insegurança para os nossos filhos. Mães muito medrosas criam filhos medrosos e filhos inseguros. Então, a gente precisa o quê? Se eu tenho essa insegurança, eu preciso pedir a Deus que entre no meu barco. Ô, Senhor, meu barco está aqui, está uma tempestade, uma tribulação, vem aqui. Acalma a minha tempestade, né? Tem uma música muito linda do Frei Gilson sobre acalma a minha tempestade. Quando estou em momentos de tribulação, ouço, maravilhosa. Então, peça a Deus para te livrar desse medo e para proteger o seu filho, para restaurar tudo aquilo que está quebrado dentro de você. E em relação aos traumas dos nossos filhos também. Por quê? Ninguém vai passar intacto pela infância ou pela adolescência. São fatos desde graves a simples que podem perturbar a mente e ferir o nosso coração. E a gente precisa pedir o quê? Restauração daquilo que se perdeu. Eu falo mães que estão aí com filhos na adolescência, que podem ter um namoradinho e ter uma grande decepção, aquilo pode ferir muito o coração, a afetividade dessa criança, né? Vou dar até meu testemunho aqui, quando eu tinha 16 anos, eu tive um namoradinho que eu era apaixonada nele, né? E esse namoradinho me traiu. Ele me traiu e um primo meu perguntou: Nossa, por que você está fazendo esse carrucho? Porque todo mundo, né, via, eu era certinho e tudo, como assim, devia ser tratado de um modo diferente, né? E aí ele falou pro meu primo assim: Manda ela me dar. E aquilo foi tão assim, me feriu tanto, né? Porque na minha visão, aquilo que eu tinha de mais valioso, que era a busca por viver a castidade, né? Por buscar os princípios, viver, né? Os princípios que eu tinha, era uma crítica.
para ele, né? E daquele dia em diante, eu passei a me fechar para relacionamentos. Então, todas as vezes que vinha um rapazinho chegar em mim, eu pisava nesses rapazes, eu esmagava, eu queria feri-los, sabe? Como se eu estivesse descontando naquele namorado, sendo que os outros não tinham nada a ver. Depois veio o Carlos, né? Esse é o meu primeiro namorado depois disso, e ele sofreu muito na minha mão, porque eu era ruim. Eu era ferida, né? Porque pessoas feridas ferem, gente. A gente não tem que julgar pessoas que são difíceis, que nos machucam e tudo. A gente tem que ter misericórdia. Porque pessoas feridas ferem. Ela não está ferindo porque ela é má, é porque ela é muito machucada. Então, assim, eu tive que ir me curando, me restaurando, me transformando para conseguir viver um bom relacionamento com meu namorado, que era maravilhoso, né? Mas eu carregava aquela dor passada. Infância, né? Eu tinha assim, eu fui romper isso com mais ou menos uns 36 anos, que era essa questão de ter que agradar todo mundo, de dizer sim para todos e de sempre me deixar por último, né? Ah, eu quero fazer isso, ah, mas minha família quer que faça, não, então eu vou fazer isso aqui, né? Sempre buscar agradar, dizer sim, fazer o que todos queriam e às vezes deixando aquilo que eu queria para mim de lado. Por quê? Isso foi assim em 2024 que eu descobri em oração de pedir a Deus que revelasse. E a gente precisa pedir a Deus que nos revele essas questões da infância e da adolescência para a gente se libertar. Quando eu devia ter uns 10 anos, eu briguei com um irmão em casa, ele me jogou, me deu uma bolada, e aí eu fui o quê? Descontar a bolada. E a minha mãe tinha um relógio de parede de porcelana pregado, aquela coisa mais linda, maravilhosa, que toda a vida ela falava, não, meu relógio, cuidado com o meu relógio, tudo, porque a gente quebrava tudo, a gente quebrava os santos da minha mãe, xícara, tudo, a gente era muito arteiro dentro de casa, né? Eu e mais dois homens. E aí, nessa de descontar a bolada no meu irmão, gente, quando eu joguei a bola, o meu irmão abaixou, a bola foi direitinho no relógio de porcelana da minha mãe. E a hora que essa bola pegou no relógio, o relógio só caiu assim no chão e quebrou assim em três pedaços grandes, né? Era aquelas coisas de relíquia, sabe? E a hora que o relógio caiu no chão, eu já comecei a chorar, porque eu sabia que tinha dado, que ia dar ruim, ia dar muito ruim aquilo. E aí eu fui, minha mãe, eu lembro, ela estava no banheiro, eu bati na porta, né, e falei assim, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Ela, o que que foi? Eu quebrei seu relógio. Aí ela saiu do banheiro brava já, e eu com os três pedaços assim, ó, entregando na mão dela. Mas dá para colar? E ela muito brava, porque tudo era colado lá em casa, né? Ela pegou tudo, gente, minha mãe nunca fez isso, ela nunca teve um surto, nada. Eu não quero essa bosta, não, pá, e jogou no chão. E aí que quebrou em um monte de pedaços. E aí ela falou assim: eu não aguento mais. E aí, em oração, você vê, isso foi com 10 anos, 26 anos depois, eu fui descobrir que aquele não aguento mais entrou no meu coração de que forma? Porque não é sobre o que fizeram com você, é sobre como você recebeu no seu coração a mensagem. Aquele não aguento mais é o quê? Cara, minha mãe não aguenta mais, eu não posso errar. Eu não posso falhar mais, eu não posso fazer mais nada para desagradar, senão ela não vai aguentar. E aí eu era aquela filha assim que fazia tudo do jeitinho que eles queriam, a melhor aluna da sala ou a segunda melhor, a que se dedicava ao esporte, a que fazia o instrumento e tudo. Por quê? Porque eu não podia falhar mais. E isso me atrapalhou em várias questões, porque depois eu precisava tomar decisões no meu casamento para os meus filhos, mas eu ficava ali ainda tentando não falhar para minha mãe, para os meus pais. Então, a gente precisa lembrar da infância, olhar para situações e se restaurar. E ver que os nossos filhos vão passar por várias situações, gente, na infância, que às vezes seu filho vai falar assim, ó, tá todo mundo bebendo coca. E ele, mãe, quero coca. Eu falei, não, não vai beber refrigerante hoje. E aí ele vai entender o quê? Só eu não bebo. Eu sou o excluído. E aí ele vai carregar um sentimento de exclusão por causa desse mínimo fato. Entendeu? E sendo que você não queria causar trauma nenhum, você só não queria que ele
não bebesse uma bebida que faz mal para ele. Mas é sobre o quê? Como eles vão receber as situações. E com qual lente ele vai enxergar aquele fato e absorver aquela situação para a vida dele e criar uma raiz. Eu não sei quem viu o filme Divertidamente 2, ele explica muito isso sobre as memórias, que tem as memórias leves, né? E tem aquelas que se enraizam em nós e que ditam os nossos comportamentos a partir delas. Então a gente precisa, desde já, orar pela restauração, libertação, plenitude dos nossos filhos. Eu oro muito pelo meu filho do meio, porque eu vejo que ele é mais carente. Né? Hoje, por exemplo, eu estava numa colônia de férias, aí o Theo foi fazer um exercício. Meu irmão me pediu, filma o Theo, tudo, para eu postar. Eu filmei. Quando o Benjamin foi e eu não filmei, ele, você não me filma. Você só filma os meus irmãos, né? E ele sempre tem esse tipo de cobrança. Você só faz isso, você não faz por mim. Então eu sei que já existe um complexo de inferioridade nele, porque foi filho do meio. O filho do meio tem que aprender a se virar muito rápido, porque quando ele nasce, ele já tinha um mais velho. Quando ele está com um ano e pouquinho, meu filho, já veio outro. Eu tive que me dedicar ali. Então, realmente, ele é o mais independente, vai fazendo tudo. E, às vezes, exatamente por ele se virar com tudo, eu faço menos por ele. Por quê? Porque ele consegue, ele faz. E aí, eu enxergo. Meu filho é capaz, ele consegue se virar. Olha que beleza, meu filho do meio, faz tudo sozinho. E ele está enxergando o quê? Minha mãe não cuida de mim. Eu tenho que fazer tudo sozinho porque ela não faz por mim. E aí o problema é isso ser carregado para frente. Então a gente precisa olhar para a história dos nossos filhos, olhar para os pontos de melhoria de cada um, para as necessidades que você já enxerga e pedir a Deus que liberte eles desses sentimentos de incapacidade. Se você foi uma mãe, filhos mais velhos são muito cobrados, porque a gente acha que eles têm que fazer tudo, aí depois vai vir nos outros, a gente vê, gente, ele não dá conta é porque é criança mesmo, mas o mais velho é porrada atrás de porrada, e a gente vê, e às vezes ele é mais inseguro. O mais velho, que era para ser o mais seguro, ele é mais inseguro. Por quê? Porque ele não podia errar. A mamãe danava, não posso fazer. E aí ele fica perdido assim, com medo de errar, porque ele não pode errar. A mamãe danava muito, papai cobrava muito, era mais bravo. Então a gente precisa olhar para essas questões e já orar por tudo isso e até pedir perdão para os filhos, se você achar um momento de oportunidade. Se for um filho adolescente, que você lembra de um fato, que você acha que pode ter gerado um grande marco negativo nele, peça perdão, porque você já começa a ressignificar essa memória, você já começa a restaurar isso. Eu já pedi perdão para os meus filhos, né? Dos momentos, a hora que eu tinha em 3 anos, que era aquele estresse, eu era muito mais brava. Eu falo, gente, mamãe estava muito estressada, muito brava, muito cansada e errou. Vocês me perdoem, né? Naqueles momentos que eu gritei, que eu às vezes dei uma palmada. Então, eu já pedi perdão. Então, a gente precisa pedir libertação, restauração, plenitude na vida dos nossos filhos. E à medida que a vida for caminhando, vai continuar acontecendo fatos. E a gente precisa estar de olho para a hora que ele vem te contar algo, você já tentar ressignificar ali na hora com ele, na hora. Né? Então, transformar isso e em você também. Porque eu falo que a gente tem muita coisa mal curada em nós. Então, fazer essa autoavaliação. Pedir a Deus que te revele, por exemplo, se é uma pessoa que, que procrastina muito. Senhor, por que que eu procrastino desse tanto? Às vezes você lembra da sua mãe gritando com você, você não dá conta de nada. Você não vai dar conta, não. Nem tenta, deixa que eu faça aqui isso aqui para você, porque você é lenta demais. E essa frase ecoa e grita dentro de você até hoje. Então você precisa curar isso e lembrar da cena, voltar a fazer. Mamãe estava nervosa, mamãe não sabia o que dizia ali. Eu sou capaz, sim. Eu não sou lenta, eu só gosto de fazer as coisas bem feitas. Você vai ressignificando tudo com a sua criança, que acreditou naquilo e trouxe aquilo para a sua vida adulta, né? Que está aqui no seu inconsciente, várias coisas muito marcadas. Então a gente precisa orar pela libertação, restauração e plenitude dos nossos filhos e pela nós também, tá? Então a gente precisa ficar em vigilância nessas questões com os nossos pequenos e grandes, né? Adolescentes, tem mãe que é de adolescente ou até barbado, né? E tudo, mas por nós também, para nossa caminhada. 12 e 13, capítulos 12 e 13. Orar para que eles tenham bons relacionamentos e encontrem o par perfeito.
Então, a gente precisa pedir o quê? Amizades saudáveis. Orar para que os nossos filhos escolham bons amigos. Porque, gente, duas pessoas só andam juntas porque elas têm algo em comum. Você não anda junto de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você pode dizer, você não anda. Nossa, fulano não tem nada a ver comigo. Não anda. Alguma coisa tem que estar em unidade. Alguma coisa tem que estar influenciando. E eu falo que todo meio que a gente caminha, ou a gente está influenciando ou está sendo influenciado. Então, se eu for para um meio que eu vejo que as pessoas são de valores muito diferentes que os meus, se for para eu continuar ali, é para influenciar aquele meio. Senão, eu não devo estar naquela mesa. Senão, logo em aquilo vai começar a entranhar no meu coração. Então, amigos exercem grande influência, principalmente dos 12 anos para frente. A gente precisa vigiar muito, ainda que corte, né? Um amiguinho do inglês que toca o terror, que fala bobeira, que já vê é, pornografia, que já mostrou um vídeo para saber, sai fora, muda de lugar de inglês, corta isso, né? Se não for para você conseguir mudar aquilo. Se o seu filho com 12 anos tem maturidade para ajudar uma amiga a sair disso, não tem, então muda isso, muda esses caminhos. Então a gente precisa estar de olho, porque os amigos é que vão influenciar os nossos filhos a partir dos 12 anos. Peça a Deus que te oriente para você abrir a sua visão para enxergar quem são os bons amigos e os maus amigos. Quem são os amigos que estão de acordo com aqueles princípios, com aquelas condutas que você quer que o seu filho caminhe e quem não são. Por quê? Porque para que você já peça a Deus que aos poucos isso vá se afastando ou que eles vão vindo para o caminho que você está. Né? Quantos casais a gente já trouxe para ter essa vivência e que começaram a colocar os seus filhos no mesmo caminho que a gente quer que os nossos filhos caminhem também. Então, peça a Deus orientação para que te revele. E se tem um amiguinho que é muito amigo, seu filho gosta muito, meu Deus, como que eu posso trazer essa família para o nosso caminho também? A te revelar, para você ser um instrumento de transformação na vida dessa criança e na vida dos pais dela também. Então, pedir a Deus orientação, que Ele aproxime boas pessoas dos seus filhos, que se tenham más pessoas próximas a Ele, que Ele retire, ou que então que Ele te oriente para que você seja um instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Orar pelo casamento dos seus filhos, pelo futuro cônjuge, se esse for o chamado deles, né? O casamento, gente, ele já é difícil com Deus. Já tem as dificuldades, questões de relacionamento, de gêneros, choques culturais, por bobeira, a gente se desentende, né? Eu falo assim, que meu primeiro desentendimento com o Carlos foi por causa da faca, né? Eu não sei se eu contei isso aqui no encontro passado, contei? Por causa dos talheres que a gente lavava, eu não contei não, né? Ele lavava os talheres e ele punha no escorredor para baixo. E eu lavava e punha para cima. Isso assim, primeiro mês de casamento. E aí ele veio um dia, né? Tem uma frase que quer me matar. E alguém fala assim: Ruth, vem aqui, deixa eu te ensinar. A gente põe talher é para baixo. Porque se você está lavando aqui, a faca está para cima, você pode se cortar. E eu falei, mas eu ponho para cima, porque quando eu ponho para baixo, a aguinha vai escorrendo e mancha o talher na pontinha. E eu não quero que ele fique manchado na pontinha. Olha vocês verem, cultura, o que cada um foi ensinado, que é certo, é errado, tudo aí um casal precisa o quê? Se encontrar. Aí a gente vai pensar, o que é mais importante? É a manchinha do talher ou é alguém não se cortar, não se acidentar? Realmente, você está certo, é mais importante a gente não se cortar. Vou começar a pôr para baixo, e comecei. Então, assim, relacionamento, a todo momento tem choques culturais, que não quer dizer que você está certo, o outro está certo, quer dizer que é o jeito que ele aprendeu e o jeito que você aprendeu, e vocês precisam o quê? Encontrar o jeito dos dois. E para isso precisa ter diálogo. E quem não tem diálogo fica um cabo de guerra entre um e outro, um querendo falar que está certo, o outro está certo. E aí, quando vem os filhos, é mais choque cultural. Eu lembro do meu pai falar que ele tinha um grande embate com a minha mãe, porque na família do meu pai, criança comia por último, porque tinha que respeitar os mais velhos. Então, todos os mais velhos iam para a fila, aí você pensa, né? Meu avô, 11 irmãos, meu avô era um dos 11, ele tinha 8 filhos, um dos 11 tinha 8 filhos, aí vocês imaginam. E aí, depois que os netinhos, né, ia comer. E na minha mãe, cultura nordestina, do sertão nordestino,
pouca comida, quem comia primeiro? As crianças. Elas eram mais frágeis, elas tinham que comer. O que sobrava, os adultos comiam. E aí vinha o choque cultural. Tá certo, os dois estavam certos, cada um na sua cultura, mas qual que é a realidade de hoje? Como que a gente vai fazer? Então, o casal, gente, que não tem Deus e que não tem amizade, diálogo, troca, que eu falo que o que falta muito nas pessoas hoje é o quê? É ouvir o outro, ainda que você discorde, mas ouvir e acolher o pensamento. E pode discordar, mas eu entendo a sua posição, não concordo. É o que falta. A gente vê esse mundo dividido hoje em tudo, né? Em política, em um monte de situações, porque as pessoas perderam o bom senso de ouvir o outro e de, às vezes, ter até a capacidade de mudar de opinião. Então, quando a gente casa sem Deus, sem diálogo, sem amizade, hoje, os divórcios, nos últimos 10 anos, a cada 10 casamentos, 5 deram em divórcio. Então, 50% das crianças nas escolas hoje vão ser filhas de pais divorciados. Isso vai gerar um grande impacto na sociedade. Isso é muito sério. Então, a gente precisa o quê? Orar desde já pelos cônjuges dos nossos filhos, para que eles tenham um casamento com pessoas que são voltadas com uma cultura parecida com a dele, né? Com valores semelhantes aos dele, né? Exatamente porque casamento sem Deus com Deus é difícil, sem Deus, então, é mais difícil ainda. Relacionamentos familiares. Ore para que os seus filhos se relacionem bem com os parentes dos cônjuges e para que você também se relacione bem com genros, com noras. Então, se você já tem filhos casados, peça a Deus que ele se relacione bem com a sogra, com o sogro, principalmente se você já sabe que existe algum atrito. Peça a ele que ele se relacione bem com os cunhados. Você se relaciona bem com a sua sogra, com o seu sogro, com seus cunhados? Se não relaciona, peça a Deus que te dê essa graça. Né? Ah, Ruth, mas minha cunhada pensa isso está tudo bem ela pensar o jeito que ela pensa. Não quer dizer que você não pode acolhê-la ali, viver na diferença, viver no amor. Né? Então, assim, pedir a Deus para que intervenha nas relações familiares, mas olhe para si também e veja como você está tratando os familiares do seu cônjuge, como o seu cônjuge está tratando os seus familiares e peça a Deus que revele como fazer esse relacionamento se voltar para o amor, para a paz, né, para a caridade, para a empatia, para a paciência e não para o julgamento. Eu falo assim, a gente precisa muito olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Olhe para o outro com o olhar de Jesus. Jesus não julgou ninguém, ele justificou. Esses dias eu gravei um Reels no Instagram. Olha para o outro e fala: não, coitado, está passando por um momento difícil. Não, coitado, ela foi criada assim. Como é que eu quero que ela pense diferente se a vida toda ela foi ensinada assim? Então tenha compaixão e peça a Deus que revele para ela o caminho certo, que mude a lente dela com que ela enxerga o mundo, né? Se realmente ela estiver tão errada, a cunhada, a sogra, a nora e tudo mais. E peça a Deus sabedoria para saber lidar em cada uma dessas relações. Aí você vai orar pelos relacionamentos dos seus filhos, mas também pelos seus. Olhar pelos seus. Pedir segurança, proteção e vida longa aos filhos. No mundo que a gente vive hoje, gente, é muito perigoso. A gente fala assim, todo dia a gente vê notícia de acidente de carro à noite. Morre alguém, algum jovem, saiu de uma balada, bebeu, ou foi pego por alguém que estava bêbado, morre alguém. Todos os dias tem uma briga que morre alguém. Todos os dias tem abusos. Todos os dias, se a gente vê jornal, a gente vê só notícias ruins. Então, coisas ruins acontecem. Mas a gente pode pedir a proteção divina e Deus intervém, gente. Eu lembro do meu pai contar, meu irmão contou esses dias a história, a gente estava na fazenda, ele contando. Meu irmão mais velho, ele demorou voltar para o caminho, sabe? Ele durou muitos anos, assim, na vida rebelde. E teve um dia que ele estava numa festa lá no céu do AB, e meu pai orava. Eu lembro quando a gente chegava à noite, de madrugada em casa, meu pai ou minha mãe estavam na sala com um terço. Gente, eles sempre oravam. Hoje eu entendo. Acho que eu vou ser dessas, né? De ficar intercedendo aí para Deus proteger, porque a gente sabe dos perigos, né? De droga, de um oferecer droga, de alguém querer abusar do seu filho ou da sua filha, de uma briga acontecendo na festa que eles estão, de um tiroteio e tudo mais. E eu sei que o meu pai ligou para o meu irmão e falou assim: Samuel, eu quero que você venha embora agora. E meu pai nunca fez isso, né? Ele tinha os combinados. Ele falou: você tem que chegar às 4 horas da manhã.
Você chegava, mas ele não te ligava uma vez, ele não ficava importunando. Mas aí ele ligou pro meu irmão e falou assim: meu filho, eu tô orando, Deus me incomodou muito e eu quero que você venha embora agora, que você saia dessa festa. E aí meu irmão, né, daquela faz, não, pai, mas tão bom aqui, não, meu filho, em oração, eu quero muito pedir, vem embora dessa festa. Ele, não, pai, eu vou então, mas eu posso ir para outra? Ele pode ir, você tem que sair dessa. Quando meu irmão saiu, no outro dia a gente viu no noticiário, teve um tiroteio no estacionamento, meia hora depois que ele saiu e morreu gente lá nesse tiroteio. Então, quando a gente está alinhado, é aquilo que eu falei, com o Espírito Santo, que sussurra em nosso ouvido, Deus nos livra de várias situações. Eu não sei vocês, mas de ficar angustiado, falar para o filho assim, não, meu filho, não vai hoje em tal lugar, não. Não vamos ficar aqui em casa hoje. Às vezes você quer viajar para fazer, sentir uma coisa no coração. Não, não, vamos ficar. Deus fala. Deus fala com quem está próximo a Ele. Então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus e pedir essa proteção, pedir vida longa aos nossos filhos, pedir segurança, pedir a Deus que nos ajude a superar as fases difíceis, né? Eu imagino que a fase da adolescência é muito difícil, principalmente quando faz 18 anos e começa a ganhar o dinheiro dele com um estágio, e aí já é dono de si, e vem aqueles embates. Então você precisa estar alinhado com Deus, pedindo a Ele que te dê a graça de ser sábia nessas situações e de superar essas fases difíceis. Sempre pedindo proteção a Deus, mas pedindo que Deus tenha um encontro pessoal com seu filho. Porque quando Deus chama, quando vem aquele encontro, aí ele não se desvia mais. Então, pedir que o Espírito Santo esteja com ele. O que é o Espírito Santo, gente? Jesus falou que quando ele ascendeu aos céus, que ele deixaria o Paráclito. O Paráclito, ele é um advogado, ele é um defensor. Quando a gente vai estudar, eu não sei se é a história da Grécia, o Paráclito era aquele que, por exemplo, prendeu alguém aqui, está roubando, roubou esse livro aqui, o fulano vai ser preso. Era uma pessoa de reputação ilibada, que falava assim, não roubou, eu ponho a minha mão no fogo dele. E essa pessoa era ilibada, que ela falava assim, não, ele não fez, aquela pessoa não era condenada. Então, esse era o Paráclito da época. Então, Jesus, quando falou que enviaria o Paráclito, ele é aquele que põe a mão no fogo por nós, que faz tudo por nós, que nos defende. Só que a gente precisa estar aberto a ouvi-lo, que ele vai nos dizer. Então, pedir essa consciência da presença de Deus, de ouvir, de crer, de ter a certeza que Deus está conosco, que Ele está no nosso barco, quando o nosso barco está no meio de uma tempestade, que essa tempestade vai passar. Eu peço muito assim, hoje eu coloquei até no grupo, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com você. Porque quem está passando por momentos de grande tribulação, quando a gente tem essa paz de Deus, pode estar acontecendo o que for, o mundo está caindo, mas a gente está em paz. As pessoas olham para a gente e nem entendem, por quê? Porque a gente está cheio da graça de Deus. Então, que nós possamos pedir essa segurança, essa proteção, vida longa aos nossos filhos, que nós possamos superar todas as fases difíceis deles, desde as que estão com um bebê pequeno, que acha que é a fase difícil demais de não dormir, aí a gente vê que a fase difícil vem sempre depois. Quem dera estivesse no nosso braço, a gente tentando fazer dormir, né, Alessandra? Era bom demais, era o único risco, era não dormir uma noite. Então, a gente vai vendo que eu falo, filho, é igual videogame, a hora que você passa uma fase difícil, vem a mais difícil. Então, a gente precisa pedir a Deus, né? Essa graça, essa certeza de que Ele está conosco, pedir a proteção, pedir sabedoria para conduzir os nossos filhos durante a jornada deles aqui. E o último capítulo, ela fala o quê? Que os planos de Deus para o futuro, que nós conduzamos a vida dos nossos filhos segundo a vontade de Deus. Eu falei um pouquinho disso, que a gente projeta muito as coisas nos nossos filhos. E às vezes a gente vê assim, eu vejo no meu filho mais velho, por exemplo, ele fala que quer ser criador de jogos. Aí eu já estou olhando uma escola e já fico assim, não, ele vai ser criador de jogos, vai investir nisso e tudo. Mas nem parei para orar e perguntar, Deus, isso é bom para ele mesmo? Vai ser bom ele investir tempo em jogo, começar a entrar nesse mundo de jogo, porque ele já cria demais, ele desenha demais, ele fica ali dentro daquele negócio. Isso, não perguntei. Então eu preciso perguntar para Deus sobre os planos que Ele tem para os meus filhos, até para que eu possa conduzi-los. Às vezes Deus tem um plano que meu filho seja um grande comunicador.
Se é isso, Deus, então já vou colocar ele aqui num curso de teatro que vai ajudá-lo a perder a timidez, né? Com essas sessões. Então, perguntar a Deus quais são os planos que ele tem para os nossos filhos. Porque se a gente alinha o plano que a gente tem com o que Deus tem para os nossos filhos, eles vão voar. Então, a gente precisa perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer para os meus filhos? Vocação, casamento ou não, buscar uma vida de celibato, ser padre, ou ser um pastor, para quem tá, é evangélico aqui está conosco. Que vida que meu filho deve seguir? Que o Senhor vai me mostrando e que eu vá conduzindo ele segundo a tua vontade. Então, viver na vontade de Deus significa sentir paz em meio às dificuldades. E Deus usa todas as dificuldades para nos aperfeiçoar, para nos moldar e para nos aproximar dele. Em toda dificuldade, a gente se aproxima mais de Deus. E você pode ver que toda situação de desconforto, você cresce com elas. Então, toda situação de desconforto na sua vida, na educação dos seus filhos, no seu casamento, peça a Deus para te revelar aonde Ele quer te levar com isso. Falo que é igual ir para academia. Para a gente ganhar músculo, tem que doer. Primeiro, a gente tem que tomar a decisão de ir. Depois, você malha o primeiro dia, dói tudo dói, depois você cria É para não massa. deixar o cabelo amarelo. Então, dói, né? Dói para a gente criar musculatura, para a gente crescer. Então, na vida é assim também. Quando dói, Deus vai trazer algo grandioso daquilo. A gente não precisa ficar se preocupando e se lamuriando. Não, meu Deus, me ajuda a sair disso aqui o mais rápido possível, mas me mostra o que o Senhor quer que eu mude, né? O que eu preciso transformar, o que o Senhor quer que eu cresça através dessa situação. Lembrar sempre, Deus nos deu o livre-arbítrio. Deu o livre-arbítrio para os nossos filhos, né? Eles vão tomar as decisões deles. Mas se a gente mostra o caminho, as decisões deles vão ser guiadas por esse caminho. Eles podem sair do caminho? Pode. Pode acontecer, mas quando eles se perderem, eles vão saber para onde voltar. É como se fosse João e Maria, né? A gente está ali jogando pedrinha para marcar o caminho para eles. Eles podem até chegar na casa da bruxa, né? E passar um grande perrengue ali. Mas quando a gente marca o caminho, eles sabem para onde voltar. Então, peça a Deus. O que a primeira coisa que hoje eu vou pedir a partir de hoje é que Deus tenha um encontro pessoal com os meus filhos. Que eles sejam chamados por Ele. Que eles tenham um compromisso com Deus, não por mim, porque eles têm por nós, né? Vai à missa, porque eu vou, e às vezes vai reclamando. Vai no culto, porque o pai e a mãe vai, tá reclamando. Não, que ele vá por ele. Que ele saiba que ali ele vai ter um encontro pessoal com Deus, é um encontro marcado semanal para ele se alimentar da palavra de Deus, para que ele queira se submeter à vontade de Deus. Então, a nossa responsabilidade, gente, é orar e ensinar. A escolha final vai ser deles. Mas nós precisamos mostrar o caminho, porque quem não mostra o caminho, aí eles já ficam perdidos desde a infância na vida. Nós precisamos ensinar o caminho para os nossos filhos. Então, são 6 últimos capítulos do livro, são voltados para isso, para a gente aprender a orar para todas as áreas da vida dos nossos filhos, relacionamentos, amizade, os planos futuros, medos, proteção contra atos de violência, proponha sabedoria deles, peçam filhos sábios, né? Não peçam filhos inteligentes, peçam filhos sábios. Retomando aqui sobre o nosso livro, né? A gente ficou com um compromisso de orar 5 minutos para cada filho por dia. Alguém está fazendo isso aqui? Levanta a mão, está dando certo, está conseguindo colocar em prática. Sentiu, Deus já revelou mais ou menos, já revelou alguma coisa para vocês em oração. Isso é muito importante. Você vê quais são os frutos da sua oração. O livro ele tem 15 capítulos. De hoje para 31 de janeiro, dá para você pegar, quem já leu o livro, pega o título do livro. E na sua oração pessoal, ora em cima do título. Né? O primeiro capítulo é o quê? Para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Então, eu vou pedir a Deus que eu seja mais semelhante a Cristo. Ó Senhor, nesse dia que eu seja semelhante ao Senhor. Hora que se meu marido tiver com a macaca, que o Senhor me dê a graça de ser semelhante ao Senhor, como o Senhor falaria com ele.
Se o meu filho, que está adolescente, gritando e tudo, que o Senhor me dê sabedoria para que eu seja semelhante ao Senhor. Como que o Senhor falava com as pessoas? Né? Como que o Senhor acolhia cada um? Então, você via, Jesus não dava muita patada em ninguém. Ele era firme, né? Ele era firme com aquilo que ele acreditava. Mas peço que sabedoria, conte histórias para os seus filhos, né? Na última, eu contei para vocês sobre a história que eu criei para o meu filho acreditar no poder da palavra e pedir bênção. Então, peçam a Deus o dom da criatividade para saber contar através de histórias sobre os perigos da vida, sobre aquilo que os seus filhos têm que se afastar. Então, cada capítulo tem um tema. Já li o livro de tudo? Não, é de hoje até dia 31. Pega um capítulo, não precisa ler de novo, não, mas pega o tema. Vou orar aqui hoje, ó, para manter a verdade de Deus como base sólida na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo. Aí vai lá para o capítulo 3, para entregar os meus sonhos a Deus. Vou entregar os meus sonhos, sonhos dos meus filhos, sonhos do meu marido, sonhos da nossa família. Então, nós vamos continuar com a prática. O nosso objetivo é ler um livro por mês, praticar ele, colocar ele em prática e ter os nossos desafios, né? As nossas atividades para conseguir colocar isso em prática, tá? Próximo encontro nosso, que vai ser em fevereiro, primeira semana de fevereiro, toda primeira terça do mês. A gente vai ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu coloquei aqui das crianças, mas eu acho melhor a gente ler o geral. As 5 Linguagens do Amor. Porque algumas mulheres vieram partilhar comigo sobre desafios do casamento e pediram para a gente falar também. Então, eu acho que se a gente ler o As 5 Linguagens do Amor, o geral, a gente consegue entrar tanto em casamento, quanto em filhos, quanto em até outras relações de trabalho também, tá? Então, eu vou mandar lá no grupo, aí a gente lê esse em fevereiro. Quem já quiser ir comprando, pedindo, quem já tiver terminado o do Poder da Mãe que Ora, a gente vai fazer o estudo em cima dele e fazer a oração em cima dele, para que Deus nos molde, para que a gente consiga demonstrar amor na prática pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pelos nossos familiares, tá bom? Alguém quer compartilhar alguma situação, falar alguma coisa, dar alguma ideia? Todas tímidas? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Aqui é a Cláudia compartilhando que uma vez pediu para o filho mais velho dela não ir a uma festa. Graças a Deus ele não foi lá também, teve uma morte, né? Então, Gisele falando da importância da sabedoria, adolescência, fase mais desafiadora. Josiane falando que já ora para o filho dela com 1 ano, né? Sempre apresenta em direção. Sem direção do pai é complicado. Então é isso, gente. Vamos fazer nossa oração final, então, para a gente ter que encerrar nosso encontro. Senhor Deus, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude a aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu nesse livro nas nossas famílias, na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa oração pessoal. Te peço que o Senhor nos dê a graça de que a oração pelos nossos filhos se torne um hábito em nossas vidas. E que diariamente nós possamos aumentar o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso amigo. Que o Senhor possa a todo momento sussurrar no nosso ouvido aquilo que o Senhor tem a nos dizer, os direcionamentos que o Senhor tem para nós em relação às nossas famílias, casamento, filhos, trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nessa noite eu quero te entregar a vida de cada mulher aqui presente. Que o Senhor receba a dificuldade, a tribulação de que cada uma vive, seja na educação dos filhos, seja no casamento, seja no trabalho, na família como um todo. Que o Senhor receba a tempestade que cada uma vive aqui, Senhor. E que o Senhor se faça presente no barco da vida delas. Que a paz, Senhor, que excede a todo entendimento, possa ser introduzida no coração de cada uma aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor dê a elas o dom da fé, a graça de estar nesse estado de paz, Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, e de crer que o Senhor irá dar uma direção para tudo
na vida delas, porque eu sei que o Senhor está no barco de cada uma de nós. Eu te peço tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, próximo encontro, primeira semana de fevereiro, as linguagens do amor.